No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Dobra espacial, teleporte, buracos de verme e bombas de laser. São conceitos de ficção científica, mas estarão calcados na realidade? A vida lá fora? A resposta é sim. Agora, a última geração de físicos trabalha para reescrever as regras do universo. Eu não posso me limitar à física conhecida hoje. E o que parecia futurístico há poucas décadas pode acontecer logo em um planeta próximo de nós. Alguém que viaja na velocidade da luz pode, sem dúvida, saltar para o futuro. Próxima parada. Ou amanhã. E vamos já para lá, porque vamos explorar o mundo da ciência, ficção e realidade. O Universo, ciência, ficção e realidade. A ficção científica explora novas vidas, novas civilizações e galáxias muito distantes. O futuro fantástico de carros voadores e raios laser ainda parece a trêmula miragem de um amanhã que pode nunca vir. Estradas? Para onde vamos, ainda vamos precisar delas. Mas as tecnologias de ficção científica podem acontecer mais cedo do que pensamos. Teleporte. Atrasado para um compromisso? Preso no trânsito? A ficção científica tem a resposta para seus problemas de transporte. Transmita-se do ponto A para o ponto B. O teletransportador de Jornada nas Estrelas é uma coisa que qualquer um de nós que viaja adoraria que fosse inventada. Mas as exigências tecnológicas que isso envolveria são de assustar. Em Jornada nas Estrelas mostramos isso. O teleporte funciona desmontando a pessoa átomo por átomo, convertendo os átomos em raio de energia apontado para o local da chegada e remontando todos os átomos, recompondo a pessoa no local novo. Enquanto escaneiam a pessoa, estão salvando a posição de cada átomo, de cada elétron orbitando o núcleo, da velocidade orbital de cada elétron, a função de onda de cada estrutura molecular no corpo, como cada coisa vibra, as velocidades. A quantidade de dados é enorme. E tudo é escaneado remotamente. Então, de certo modo, estão despedaçando o corpo. A quantidade de energia requerida para transformar um corpo humano em pura energia seria muito maior do que a mais poderosa arma nuclear que a humanidade já fez. O processo seria destrutivo em si. Para converter alguém do meu tamanho em energia, seria necessário usar o equivalente a 41 vezes a energia liberada pela maior bomba atômica já explodida no planeta Terra. Se você quiser me transportar, então vai precisar disso. E o que surge do outro lado do raio transportador? É você? Ou uma réplica quântica de você mesmo? Vão desmontar a pessoa e montar novamente? Ou vão desmontar a pessoa e guardar os dados para depois restabelecer a pessoa? Uma pergunta interessante. O teleporte mata você e cria um clone seu? Ou ele preserva você e o transporta para outro lugar? Você é desmontado átomo por átomo, convertido num raio de energia e remontado em outro lugar. Isso, para mim, equivale a matar você para ressuscitá-lo.
O dispositivo pode ser de ficção científica. Mas a perspectiva de um teleporte no mundo real chamou a atenção dos militares americanos. A Força Aérea encomendou estudos para investigar futuros sistemas de transmissão da matéria. E não é surpresa, deu com muitos obstáculos. Desenvolver um teletransportador é difícil. Uma das dificuldades. Você já deve conhecer se tiver um computador pessoal. Falta de espaço em disco. Esqueça megabytes ou gigabytes. As informações criadas pelo escaneamento de uma única pessoa geraria bilhões de terabytes. Uma só pessoa gastaria discos de 1 terabyte o suficiente para encher 500 milhões de prédios como o Empire State. Armazenar as informações de uma pessoa implica em responder se você vai teletransportá-la já. E se você desmaterializar a pessoa e guardar as informações por 50 anos, ou 100 anos, ou 5.000 anos. Do ponto de vista da pessoa, isso é viajar no tempo. Se a capacidade dos discos rígidos continuar a evoluir no ritmo atual, um disco capaz de armazenar os dados necessários poderá existir em 200 a 300 anos. A última barreira para criar transporte de matéria é uma propriedade fundamental da física quântica, conhecida como princípio da incerteza de Heisenberg. Depois que Jornada nas Estrelas estreou, muitos físicos questionaram a tecnologia de teleporte e um dos maiores problemas que mencionaram foi que não é possível saber com precisão absoluta a localização e o momento de um átomo ou de uma partícula subatômica. Ou seja, quanto mais sabe onde algo está, menos sabe a que velocidade está e vice-versa. Fotografe um carrossel. Verá claramente onde o carrossel está em relação a qualquer referência próxima a ele. Mas o que estiver girando no carrossel vai sair embaçado. Quando você quer remontar as partes que vão formar a imagem quântica do recém-desmaterializado Capitão Kirk, a última coisa que você quer é a incerteza quântica de Heisenberg. Em Jornada nas Estrelas, a nova geração, um de nossos consultores técnicos, Michael Okuda, deu a ideia de um compensador de Heisenberg, que é um componente do teletransportador que elimina o problema. Uma solução inteligente para um dos maiores obstáculos do teleporte. E o teletransportador pode falhar, o que não seria bom para a pessoa sendo transportada. Se parte dos dados se perdesse no transporte, você poderia ficar sem olhos ou sem cérebro. Seria um desastre. Podemos perder um pouco de DNA. Apesar do corpo ter mecanismos para reparar isso, após repetidas vezes, isso pode gerar câncer ou gerar deformidades ou qualquer tipo de doença. Sempre é algo indesejável. Computadores gigantescos. Compensadores de Heisenberg. Escaneamento quântico. São parte da ficção científica. Como tornar isso realidade científica? Com a ajuda de fantasmas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. É o estranho mundo do entrelaçamento quântico. Basicamente, duas partículas podem interagir de tal modo que, quando são separadas, o estado de uma afeta diretamente o estado da outra. E, usando a propriedade do entrelaçamento, você pode manipular algo de uma partícula para mudar instantaneamente a outra. É a coisa mais estranha de tudo que apareceu na mecânica quântica. Não há como uma informação passar de uma partícula a outra. Você pode separar uma da outra, mas nem a velocidade da luz permitirá que a informação vá de um ponto ao outro quando você medir. Talvez 3 pessoas no planeta entendam perfeitamente esse conceito. O resto só olha a matemática e se admira. Há planos para fazer um experimento de ação fantasmagórica, transmitindo informações do solo para o sistema de satélites de comunicação.
o primeiro experimento desse tipo na história. Essa tecnologia poderia ser usada para desenvolver uma nova geração de supercomputadores que podem, no futuro, ser rápidos o suficiente para fazer os complexos cálculos necessários a um transportador mais sofisticado. Eu usaria um transportador na hora, se tivesse certeza absoluta de voltar ao original na hora em que eu quisesse. Seria uma viagem extraordinária. Buracos negros. No lançamento de Jornada nas Estrelas, o filme, o vilão usou a ficção científica de um modo diferente. Usou um buraco negro como arma. Eu adorei o filme Jornada nas Estrelas, gostei muito da história, mas usar um buraco negro bombardeou todos os meus conceitos de física. Buracos negros são regiões do espaço onde a matéria foi muito comprimida, a um ponto em que a gravidade fica tão grande que nada, nem a luz, pode escapar. Se você pudesse lançar um buraco negro em um planeta, ele implodiria. Controlar um buraco negro é impossível, porque para manipulá-lo você também implodiria. No filme Jornada nas Estrelas, uma estranha matéria, a matéria vermelha, foi usada para iniciar a formação de um buraco negro no núcleo de um planeta. Não é possível destruir um planeta fazendo com que entre em um buraco negro usando essa matéria vermelha. Não adianta esperar. Mas é fato científico que nos preocupemos com buracos negros e a possibilidade de que, em busca de conhecimento, nosso planeta seja tragado, sugado para dentro de um inescapável buraco negro criado por nós. Em ficção científica, como a do primeiro filme de J.J. Abrams, um buraco negro criado no centro de um planeta causou a morte de 6 bilhões de vulcanos. O planeta se tornou parte da massa do buraco negro depois de desaparecer para sempre do universo. Esse é o tipo de arma do fim do mundo. Na ciência real, planos para fazer colidir partículas subatômicas aqui na Terra levantaram o receio de que, se as partículas tivessem velocidade suficiente, quando colidissem, poderiam formar um buraco negro e destruir nosso planeta. Nas novas instalações da CERN, na Suíça, o grande colisor de hadrons foi desenhado para explorar a natureza fundamental da matéria. Fazer colidir átomos a ponto de quebrá-los e ver que partículas fundamentais os formam. Por exemplo, querem achar o chamado bóson de Higgs, que se acredita dar massa a todas as partículas, mas que também pode produzir mini buracos negros. Buracos negros na Terra. Os humanos tendem a ver buracos negros como um grande ralo que forma um redemoinho para onde a matéria é sugada e de onde nem a luz escapa. A ideia de formar um buraco negro na Suíça disparou vários alarmes. Mas os cientistas garantiram ao público que qualquer buraco negro seria microscópico. Pequenos buracos negros desapareceriam instantaneamente, mas ainda assim existiriam, mesmo que por muito pouco tempo. A probabilidade disso é pequena. E mesmo que criássemos um buraco negro microscópico, ele não afundaria até o centro da Terra e começaria a devorar o planeta de dentro para fora. Como cresce um buraco negro? Imagine um canudo de papel que gira dentro de uma máquina de algodão doce. À medida que o canudo recolhe matéria, ele cresce cada vez mais, tal qual o buraco negro quando agrega matéria. Mas um buraco negro microscópico, a primeira coisa que acontece é que ele comeria o canudo, muito devagar. Na verdade,
Em um ano, um pequeno, microscópico buraco negro pode comer 100 prótons. E com o canudo indo embora, com o redemoinho se evaporando mais depressa do que consegue engolir material, o microscópico buraco negro simplesmente desaparece. Na verdade, não temos que nos preocupar com buracos negros. Há até um supermaciço buraco negro bem no centro de nossa galáxia, que está lá tranquilamente, cheio de estrelas em sua órbita e com órbitas normais. Podemos até ver, em volta dos buracos negros, em algumas galáxias mais próximas, discos de material sendo destruídos à medida que giram em espiral e que ficam tão quentes e densos que emitem maciças quantidades de luz. Se escritores de ficção científica quiserem usar buracos negros como vilões, podem usar o modo cientificamente exato. Um interessante argumento de filme que não é usado o suficiente, eu acho, é o buraco negro como destruidor do sistema solar. Pode haver pequenos buracos negros em rota de colisão no sistema solar. Mas só veríamos isso quando começassem a interagir com a nuvem de Oort, a nuvem de matéria congelada de fora do sistema solar onde nascem os cometas. Podem estar em rota de colisão esperando para destruir o sistema solar inteiro. Invisíveis até poucos anos antes do fim da Terra. A primeira coisa que veríamos seria a nuvem de Oort piscar, quando partículas de alta energia, como pedaços de gelo, começassem a ser sugadas. Depois veríamos as maiores órbitas do sistema solar se deformarem. E essa deformação aumentaria quando o nosso planeta Terra, dependendo de que lado do Sol o buraco negro viesse, começaria a ser empurrado para o Sol ou puxado para longe, fazendo com que morrêssemos queimados ou congelados. De qualquer forma, não seria legal. O fim da Terra. A destruição da Terra é tema popular na ficção científica, em que ameaças à existência do planeta têm várias formas. No filme Armagedon, um asteroide do tamanho do Texas se dirige para o nosso planeta. Nesse filme Catástrofe, a catástrofe mesmo é a própria ciência. Qualquer cientista vai pensar: Armagedon? Mas o que é isso? É ficção científica, muita ficção, pouca ciência. O modo como descreveram o asteroide que vai bater na Terra e como trataram a ameaça, mandando uma nave para usar bombas nucleares, foi ridículo. O problema dessa solução é que agora, em vez de um asteroide destruir uma parte do planeta, milhares, talvez milhões de pedaços de asteroide vão destruir grande parte do planeta. Explodir asteroides é muito ruim. Tente fazê-lo desviar, mas não explodir. Mas se a Terra receber esse impacto, vamos precisar de um lugar para morar. Terraformação. A ideia de terraformação é você pegar um planeta como Marte, que atualmente não pode suportar a vida humana em sua superfície, e alterar o ambiente, alterar o próprio planeta, para que permita que a vida humana exista naturalmente na superfície. É fazer de Marte um lugar onde possamos respirar sem uniforme espacial, onde possamos ficar fora em confortáveis roupas de verão. É criar um mundo inteiro onde possamos viver. Fazer isso seria realmente fenomenal. E mais, não acham impossível. Seria um planeta novo no sistema solar, que os humanos chamariam de lar, caso a Terra seja totalmente consumida. Se nossa sobrevivência como espécie dependesse disso, o que seria preciso para transformar o planeta vermelho em azul?
Marte é um mundo vermelho, estéril e desolado. Com planícies geladas e grandes penhascos. Uma camada de terra congelada espalhada na superfície. Enormes vulcões. E leitos secos de rios, que indicam que o planeta já teve água. Como Marte é muito similar à Terra, a ideia de terraformar Marte aparece na ficção científica há décadas. Mas para Marte viver e respirar de novo, sua gelada desolação terá que passar por um grande aquecimento global. Um ingrediente-chave para terraformar Marte é retirar todo o dióxido de carbono sólido, o gelo seco, do solo de Marte e lançá-lo para a atmosfera. Isso criaria maiores pressões e produziria um efeito estufa, aumentando as temperaturas. Isso já ajudaria muito na sustentabilidade da vida. Uma das calotas polares de Marte é composta por dióxido de carbono congelado. Se pudermos, de alguma forma, aquecer a calota, liberar o dióxido de carbono e repô-lo na atmosfera, com certeza poderíamos espessar a atmosfera de Marte. Seria o primeiro passo para a terraformação. Uma maneira seria colocar uma série de satélites que coletassem a energia solar e a concentrassem em Marte. A energia seria absorvida pela superfície, o que provocaria a evaporação de gelo, de modo que isso formaria gases atmosféricos. Poderíamos também colocar material escuro nas calotas polares de gelo de Marte. Assim, como o material escuro absorve mais a radiação solar do que a reflete, isso permitiria que o gelo embaixo dele se aquecesse e passasse a se evaporar mais. Para tornar Marte habitável pelos humanos, há um ingrediente-chave que não pode ser esquecido. A Terra possui um campo magnético forte e esse campo nos protege dos ventos solares. As partículas carregadas emitidas pelo Sol são desviadas da Terra por seu campo magnético. Marte não tem isso. Quem tentar viver na superfície de Marte vai ter seu corpo constantemente bombardeado pela radiação do Sol. Tirar férias em Marte ainda é ficção científica. Mas a humanidade continua a se aproximar do dia em que espaçonaves terrestres cruzarão nosso sistema solar. Naves interestelares. É relativamente fácil chegar ao fim do sistema solar. Há 40 anos fomos para a Lua e mandamos espaçonaves para todos os outros planetas do sistema solar. As distâncias se medem em bilhões de quilômetros. Mas essas são viagens locais. Viagens interestelares são muito diferentes. Um dos problemas reais que os físicos nos impõem é a limitação à velocidade da luz. Quanto a viajar além da velocidade da luz, os físicos geralmente falam em uma só voz. Nada feito. E eles são unânimes. Mas por que a velocidade da luz é um limite universal? Foi o que indagou um telespectador em Pergunte ao Universo. Então ele escreveu a nosso site: por que nada pode ir mais rápido do que a velocidade da luz? Muita gente me faz essa pergunta. É um clássico. Você só iria de um ponto a outro em velocidade maior do que a da luz se não tivesse massa. Um dos problemas com que temos de lidar é que, quanto mais depressa estamos, basicamente nossa massa aumenta. E é preciso usar cada vez mais energia para aumentar nossa velocidade. Só a luz, fótons sem massa, pode ir à velocidade da luz. Mas qualquer coisa que tenha massa exigiria uma quantidade infinita de energia para alcançar essa velocidade. Não pode ser, é impossível. Pergunte ao Universo. Em ficção científica, isso não é problema. É só inventar uma tecnologia futurista e está resolvido. Para que servem cristais de lítio? Para que eles não servem? Eles movem um motor de dobra espacial. Não preciso dizer mais nada. Vários nomes foram dados a esse tipo de tecnologia.
Hipermotor, motor de superluz, Stargates. Cada vez mais, os cientistas que cresceram vendo seus heróis espaciais zunindo pela galáxia parecem recusar a ideia de que não se pode viajar além da velocidade da luz. Um cientista chamado Miguel Alcubierre criou a noção teórica da dobra espacial, que envolve um espaço em expansão atrás de sua espaçonave e em contração na frente da espaçonave. E não há nada em física, nem na teoria de Einstein, que diga que o próprio espaço não pode se esticar ou se contrair além da velocidade da luz. Aliás, achamos que foi o que aconteceu quando o universo nasceu. O espaço se expandiu muito mais depressa do que a velocidade da luz em microsegundos depois do Big Bang, que produziu o universo que vemos à nossa volta. Então, se você tivesse energia o suficiente, poderia expandir o espaço atrás de você a 100 vezes a velocidade da luz e comprimir o espaço à sua frente à mesma velocidade. E, de fato, estaria viajando a 100 vezes a velocidade da luz, mesmo que em sua bolha espacial você não passasse da velocidade da luz. Quando um astronauta está com pressa de verdade, as opções são muito limitadas. As naves espaciais de hoje usam combustível líquido e sólido. O ônibus espacial usa aceleradores de combustível sólido que parecem garrafões. Uma vez acesos, e eles vão. Mas há também foguetes químicos. Um tipo simples seria de hidrogênio e oxigênio líquido. Você põe os dois juntos, põe muita energia. O subproduto é água. É muito calor. Animação da NASA. Hoje, a última geração de sondas espaciais utiliza uma tecnologia inteiramente nova, tirada diretamente das páginas da ficção científica. O motor iônico. Aqui você, basicamente, pega átomos, tira deles alguns elétrons e obtém uma partícula carregada, que acelera com um campo magnético e manda em alta velocidade a uma das pontas da espaçonave. A diferença desse motor para o químico é que, com motor iônico, você tem impulso muito pequeno. Um motor iônico produz o mesmo impulso que o peso desse pedaço de papel, só que faz isso durante meses a fio. E com esse tipo de aceleração constante, você alcança grandes velocidades. A nave Aurora da NASA usa propulsão iônica para se aproximar e encontrar Vesta e Ceres, dois grandes objetos do cinturão de asteroides do Sistema Solar. O que torna um motor iônico tão poderoso é que ele tem um consumo de combustível mais eficiente que há. E como no espaço não há atrito, nada diminui a velocidade. Então toda a energia é usada para acelerar os íons e produzir velocidade para frente. E durante longos períodos de tempo, a nave acelera e acelera e acelera. Foguetes químicos tradicionais queimam rápido com barulho e calor. Sistemas de propulsão iônica, por outro lado, são de longo prazo. Motores iônicos são tanto ficção científica quanto realidade científica. Chamando. Através de sondas destinadas a sair do Sistema Solar e ondas de rádio e TV que já saíram, os seres humanos anunciaram sua presença ao universo. Já mandamos várias missões com discos contendo sons de risada e de batimentos do coração, com diagramas anatômicos de homens e mulheres. São os embaixadores físicos que mandamos para as estrelas. Há muitos anos, Carl Sagan perguntou quem falava pela Terra. Acho que todos falamos por ela. E eu gostaria que fôssemos mais circunspectos ou cuidadosos com as mensagens que mandamos para o espaço, com nossos programas de rádio e TV. Até agora, nossas transmissões não tiveram resposta. Mas e se isso mudar?
A ficção científica está cheia de narrações do que acontecerá quando os alienígenas chegarem aqui. Nós vamos encontrar vida, com certeza. E se encontrarmos, teremos alguma chance? Ou estaremos destinados a ser varridos da existência, exterminados por algum avançado intelecto alienígena? Invasões alienígenas. Eles devem vir em paz, mas deixam nosso planeta em pedaços. Desde as primeiras histórias de ficção científica, alguns temas reaparecem com notável frequência, mas talvez nenhum com tanta insistência. Invasões alienígenas. Hordas alienígenas que chegam e espalham caos. Do ponto de vista dramático, são mais interessantes do que alienígenas amigos que vêm para nos ajudar. Começou com H.G. Wells e a Guerra dos Mundos, que ele escreveu como uma espécie de crítica ao colonialismo inglês da época. O filme Distrito 9 vê como a humanidade é naturalmente desconfiada e naturalmente racista de várias maneiras contra as coisas que não entende. E não entendemos mais de alienígenas do que entendemos de vida em outros mundos. Há muito, os astrônomos tentam determinar se há um modo plausível de responder à velha pergunta de sempre. Estamos sozinhos? Vida inteligente é coisa comum no universo? O paradoxo de Fermi, que recebeu o nome do físico que o enunciou, Enrico Fermi, tenta esclarecer o enigma sobre vida extraterrestre. Se seres inteligentes são comuns no universo, onde estão? Não estão aqui. Talvez em lugar nenhum. Penso que ou somos únicos, o que é uma coisa surpreendente, ou vida inteligente como a nossa não é comum. A pergunta pode ser invertida. Por que não nos acharam? Isso nós entendemos muito bem. O que pode divulgar nossa existência ao universo são nossas transmissões de rádio. E estamos transmitindo em quantidade razoável desde a década de 1920. Isso quer dizer que nossas emissões chegaram a cerca de 90 anos-luz e a uma esfera de 90 anos-luz de raio com planetas e estrelas ou civilizações que podem nos detectar. Não é muito. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta. Então, se houvesse milhares de civilizações por aí, pode ser que uma ou duas pudessem nos detectar nesse tempo de transmissão. E podem não ter tido tempo de se comunicar de volta. Outro problema possível é a perda de sinal. À medida que ondas de rádio se afastam da Terra, perdem intensidade e acabam por se misturar com o fundo cósmico. Se alguém em outro planeta ouvir nossas transmissões, pode ser que esteja relativamente perto. Quantas civilizações poderiam estar sintonizadas em nossos programas de rádio no total? O astrônomo Frank Drake tentou responder a essa questão. Há cerca de 50 anos, Frank Drake, um radioastrônomo, considerou a possibilidade de vida no universo e lançou o programa 7, a primeira tentativa de usar um radiotelescópio para ouvir sinais de outras estrelas. Drake avaliou suas chances de sucesso e se perguntou quantas civilizações poderia haver em nossa galáxia. Então, como bom astrônomo, fez alguns cálculos e criou uma equação que dizia, basicamente, como calcular o número de civilizações em nossa galáxia e quantas estrelas poderiam ser capazes de ter planetas como a Terra, quantas estrelas têm planetas como a Terra e em quantos planetas a vida se desenvolveu e assim por diante. Se você for otimista, vai acreditar que há muitas e muitas civilizações inteligentes que podem se comunicar na nossa Via Láctea. Mas se for pessimista, entretanto, pode facilmente concluir que só uma em 1 milhão de galáxias como a nossa pode haver inteligência. Então, se você for pessimista, podemos ser os únicos em toda a Via Láctea. Se uma força grande e malévola vier a nós,
Qual será a defesa da Terra? Uma coisa boa para nós é que viajar no espaço demora. Vamos ter avisos de qualquer chegada. Vamos ver quem vem com dias de antecedência quando entrarem no sistema solar, parecendo outro asteroide ou um cometa que vem de fora do sistema. Quando chegarem aqui, a pergunta será: o que vão fazer? São alienígenas do tipo Independence Day, que vêm, tomam nossas maiores cidades e ameaçam a vida que conhecemos? Ou simplesmente aterrissam e nos oferecem seus livros e sua medicina? Armas do futuro. Se houver briga física, talvez a Terra se salve usando armas inspiradas na ficção científica. Da elegante espada de luz de Luke Skywalker, as pistolas de laser usadas nas matinês de sábado, as armas em ficção científica nunca faltam. Há anos, o armamento de ficção científica tem a qualidade de atordoar. O phaser de Jornada nas Estrelas, os grampeadores de Espaço 1999 deixam alguém inconsciente, mas não matam. A tecnologia atual está melhorando essas coisas. Inspirados pela ficção científica, os pesquisadores desenvolveram grande variedade de modos de fazer alguém mudar de comportamento sem fazer um buraco na pessoa com um grosseiro projétil. Os militares americanos desenvolveram o sistema Active Denial. Esse sistema foi criado para obter o efeito tchau. O sistema é um grande transmissor de micro-ondas disparado para dispersar uma multidão. As pessoas sentem a pele queimar e então dizem tchau. Outros projetos militares controlam o poder da eletricidade, evoluindo da tecnologia taser para dar um choque não letal. O simples fenômeno da eletricidade, é claro, é uma realidade científica. Mas que rendeu muitas ideias na ficção científica, inclusive a que dá força a uma das mais famosas máquinas do tempo já produzidas. Prepare seus 1.21 gigawatts. Ligue o capacitor de fluxo e prepare-se para viajar no tempo. Viagem no tempo. Viajar no tempo. Isso é possível, segundo duas das maiores mentes científicas do século XX. Albert Einstein, cujas famosas equações não fizeram nada para excluir as viagens no tempo, e o Dr. Emmett Brown, inventor do capacitor de fluxo. Qual a diferença? A máquina do tempo de Einstein só vai num sentido, e é comprovada inúmeras evidências científicas. Sabemos pela teoria da relatividade que viajar no tempo é possível. Viajar no tempo para o futuro. Se você for a uma estrela próxima a quase a velocidade da luz e então voltar, verá que quem ficou na Terra envelheceu mais do que você. A relatividade permite que se viaje no tempo para frente. Buck Rogers fez isso e a série Andrômeda também fez. A máquina do tempo de Doc Brown vai para frente e para trás no tempo. Segundo as leis da física, isso não existe. Ou existe? Viajar no tempo não parece violar qualquer lei fundamental da física. E há alguns esquemas citados pelos físicos que parecem possibilitar a chance de viajar para o passado. Viajar de modo específico em um buraco negro pode funcionar. Buracos de verme podem se converter em máquinas de tempo. Se você pegar uma ponta do buraco de verme, acelerá-la a quase a velocidade da luz, mandá-la viajar alguns anos-luz e voltar para o lugar de onde saiu, essa ponta do buraco de verme existirá para sempre no passado da outra ponta. Presume-se que, viajando dentro do buraco de verme, pode-se viajar ao passado. Parece simples. Mas os cientistas dizem que não há modo conhecido de estabilizar o campo de energia que criaria o buraco de verme. E há outro problema. Viajar para o passado pode criar o paradoxo. O paradoxo temporal do avô se dá
quando você volta no tempo e por algum motivo mata seu avô antes de seu pai ou sua mãe nascerem. Isso significa, então, que você não poderia chegar a existir. Mas se for assim, como teria voltado no tempo e matado seu avô? É um paradoxo lógico. Já disseram que há uma saída para esse problema. É um modo de ver a mecânica quântica chamado interpretação dos múltiplos mundos da mecânica quântica. Uma das muitas interpretações da mecânica quântica diz que cada vez que uma decisão é tomada, o universo se divide. Quando eu mandar um fóton de luz e ele tomar uma direção, haverá outro universo onde ele tomará outra direção. Se eu derramar café neste universo, há outro universo onde meu café não é derramado. Segundo as múltiplas interpretações do mundo da mecânica quântica, tudo o que pode ter sido aconteceu em algum lugar. E tudo o que pode vir a ser será em algum lugar do multiverso. Portanto, há incontáveis universos que se criam a partir do nosso, a cada segundo de cada dia, de cada ano. E se isso for verdade, argumenta-se que se você viajar no tempo, pode voltar no tempo, matar seu avô e continuar existindo. Por quê? Porque você viaja em outro universo. Se viajar no tempo é possível, mas uma coisa é certa: vai consumir muita energia. Em De Volta para o Futuro, Doc consegue viajar no tempo quando seu carro é impulsionado por 1,21 gigawatts e alcança a velocidade de 142 km por hora. Isso é fantasia total. A energia exigida para ir ao passado, ou seja, para viajar em velocidade superior à da luz, é infinita, ou mais do que infinita, pelo que nós sabemos. Ou exige alguma espécie de buraco de verme, ou outro atalho de passagem no universo. 1,21 gigawatts não bastam. E 142 km por hora, muito menos. Às vezes, a ciência da ficção ganha da ciência real. O que é um capacitor de fluxo e como funciona? Quer saber? Eu não faço a mínima ideia. A trilogia De Volta para o Futuro também mostra carros voando em estradas espaciais no ano não tão distante de 2015. Muitos contos de ficção científica perdem a mão quando se trata de predizer o futuro. Uma coisa surpreendente, quando se volta e se revê a velha ficção científica, é que ninguém imaginou que os computadores fariam parte integrante de nossas vidas, que todos teríamos dispositivos portáteis, laptops e computadores pessoais, e que tudo isso seria mediado pela tecnologia. Até crianças têm seus laptops em muitos casos, e não se vê isso em ficção científica. Mas em vários pontos, a distinção entre o mundo da ficção científica e da ciência real torna-se cada vez menos nítida a cada ano que passa. Afinal, Kirk e Spock não são os únicos a ter um dispositivo de comunicação portátil que pode conectá-los a qualquer lugar do planeta. Bormenes para Grazer, fale. No tocante à tecnologia de comunicações... Com licença. Depois, André, eu tô ocupado. Nas comunicações, a ciência real ultrapassou a ficção científica. Os celulares se abrem como os comunicadores da ficção, mas eles possuem muito mais recursos. Você já viu o Sr. Spock jogando Tetris ou o Capitão Kirk ser interrompido por torpedos? Não. A ciência ganha da ficção científica. Quem diria? O que parecia um milagre há 40 anos, hoje levamos no bolso, tranquilamente. A ficção científica é ao lado do sonho da ciência. É a imaginação. Mas não há ciência real sem imaginação. A ciência precisa de inspiração, do estalo, do eureka. E a ficção científica ajuda a criar esses momentos. Com o passar das décadas, criadores de fantásticas histórias do futuro vão empurrar a imaginação. Porque o homem sempre vai se perguntar sobre o amanhã, mesmo quando ele chegar.
É um paradoxo compatível com os mundos entrelaçados da ficção científica e da ciência real.